Vamos lá, pessoal do canal, tudo certo? Passando aqui para responder algumas perguntas. Quem conhece esse quadro é o Café com Fertilidade. É um quadro tradicional do nosso canal. Se você quiser que eu responda a sua pergunta, manda um áudio pra gente, pessoal. Eu vou deixar o telefone aqui. Manda o áudio pra gente. Não se esquece de se identificar, falar seu nome, da onde você é, e aí mandar sua pergunta. Uma pergunta de no máximo de 45 segundos, um minuto. Explica um pouquinho o seu caso pra gente. A gente vai quase que falar um caso clínico aqui e manda a sua pergunta, tá bom? Se você gosta do canal, então se inscreve, compartilha, curte nossos vídeos aí e puxa a vinheta do café e vamos para as perguntas de hoje. Bora lá, pessoal. É a seguinte, ó. A gente recebeu a primeira pergunta que é a seguinte. Doutor, você pode me ajudar? Pessoal, acho que o primeiro ponto aqui é a gente, o médico tem muita informação técnica atrás dele, mas a gente normalmente tenta responder as perguntas para os pacientes para trazer informação no geral. Mas a gente está recebendo muita dúvida, muita pergunta de ajuda. É, uma série específica de alguma doença. Pessoal, infelizmente a gente não consegue consultar por aqui, tá bom? A gente não pode dar remédio, não pode fazer diagnóstico. Nada melhor do que um médico ver a paciente, olhar os exames, examinar as pacientes, tá bom? Então, mas normalmente a gente tenta ajudar com as informações que a gente puder, tá bom? Mas é o seguinte, ó, boa tarde, doutor. Fiz 2 testes de gravidez, deu positivo clarinho. Hoje comecei a sangrar e eu estou desesperada, não sei o que pode ser. Vamos lá, pessoal. E a gente recebe muitas essas perguntas e normalmente as pacientes já passaram um prazo ali que ela teria para procurar ajuda, por isso que eu achei importante falar dessa ressalva. Pessoal, se seu exame de urina deu gravidez positiva, mesmo que seja fraquinho, a gente sempre orienta a colher o exame de sangue em seguida, porque pelo exame de sangue a gente consegue saber o valor e saber exatamente se está dentro do útero, se pode estar fora do útero, quanto tempo de gestação, a gente consegue ter mais informações. Até se você tem uma gestação evolutiva, que a gente fala, se você repetir este exame, para se as coisas estão indo bem ou se as coisas não estão indo bem. Mas o que você pode estar tendo é um sangramento do começo da gestação, que não necessariamente é um abortamento, tem pacientes que sangram e acabam não perdendo a gestação, mas sim, os sangramentos de começo de gestação têm riscos de perder a gestação. Existem algumas causas de sangramento do primeira metade ali, do primeiro trimestre de gravidez, que é basicamente o abortamento, ou seja, perder a gestação, que é uma outra doença chamada de mole datiforme, eu já vou falar rapidamente o que é, e a terceira é a gravidez ectópica. São 3 situações clínicas que fazem os pacientes sangrarem no começo da gestação. Eu vou terminar com o abortamento e aí falar o que pode ser feito no abortamento, tá bom? Que é um pouco da pergunta dela. Doutor, me ajuda? Eu acho que eu estou perdendo, eu tenho um relato dela aqui sobre isso. Bom, o primeiro quadro clínico é a mole datiforme. O que é a mole datiforme? É quando se forma uma gestação ou de um óvulo ali que foi fertilizado por 2 espermatozoides, ou um óvulo que tinha, que não tinha cromossomo e foi fertilizado por um espermatozoide, ou seja, são problemas aneuploidias que se formam essa gestação molar. E o que é a gestação molar? É um monte de vesícula que se forma dentro do útero e a paciente vomita bastante, tem um quadro clínico muito rico. E por que é importante? A mola pode se tornar uma mola invasora, pode ser um câncer de gestação. Pessoal, sim, isso acontece, pode se formar um câncer de gestação. Inclusive pode dar metástase, não é uma coisa tão trivial, a mola invasora. Existem ambulatórios especializados disso, de mole datiforme. Mas como é que eu vou saber disso, Luiz? Basicamente, você tem que acompanhar seu exame de gravidez. No ultrassom aparece uma série de imagens ultrassonográficas chamadas de tempestade de neve, ou flocos de neve, ou cacho de uva. É bem típico no ultrassom. E a mola diagnosticada é a mola esvaziada, que a gente fala, ou seja, você precisa realmente fazer um procedimento para tirar essa gestação ali de dentro do útero e acompanhar com o seu exame de gravidez para ver se ele está caindo. Muitas vezes ele pode cair e depois subir de novo. Essa é a que a gente chama de mola invasora, ou câncer da mole datiforme, tá bom? Só que na grande maioria das vezes não é nada, então não se preocupa se você tiver esse problema. Acompanhe com o seu médico direitinho para você conseguir tratar. O segundo é a gravidez fora do útero, chamada também de gravidez ectópica. Qual que é o problema? Como a gestação não está dentro do útero, o endométrio, ou seja, a camadinha de dentro do útero, ela fica meio instável, ela não suporta o exame de gravidez. Então, o que é uma ectópica? É basicamente você olhar, fazer o ultrassom, não aparecer a gestação dentro do útero e o exame de gravidez continuar subindo, o beta-HCG continuar subindo. Ele sobe um pouquinho menos do que se a gestação fosse tópica, mas ele continua subindo. E o que tem que fazer? Tem que realmente tratar. Na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, fazer uma cirurgiazinha para tentar tirar a gestação ali da trompa, às vezes tirar a trompa, dependendo de algumas situações. Tá bom?
Beleza? Então essa é a segunda. E a terceira é, pode ser um abortamento. Agora, pessoal, grande parte dos abortamentos realmente não tem muito o que fazer. Grande parte dos abortamentos são gestações que são dentro do útero ali e que tem problemas genéticos. E nos problemas genéticos a gente não tem tanto o que a gente possa fazer. Existe um grupo, sim, de gestações chamado de gestações ou abortamentos inevitáveis. E aí tem uma série de coisas que dá para pesquisar ali, como trombofilias, como os problemas dentro do útero. Nesses casos, você realmente precisa saber exatamente o que você tem para você tentar evitar a gestação, o abortamento. Beleza? Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Hoje a gente separou duas perguntas, porque é uma pergunta, a gente sabia que essa primeira pergunta eu queria falar um pouquinho mais sobre sangramentos do primeiro trimestre. Então bora para a segunda pergunta de hoje que a May mandou, que é a seguinte, eu acho que ela deve ser dos Estados Unidos, porque tem uma foto dos Estados Unidos aqui no perfil dela. Mas ela perguntou o seguinte: oi, você pode me ajudar? Eu menstruei normal e depois de 4 dias da menstruação ainda estou sentindo umas cólicas bem leve e dor no meu seio, e dor muito forte ou muita dor ao arriscar. Não sei se é ao tocar ou alguma coisa desse tipo. O que pode ser? Pessoal, a síndrome pré-menstrual ela é muito comum, as pacientes se emaciam muito e elas podem ter dor na mama, irritabilidade, tudo que a gente considera como pré-menstrual, ou a famosa síndrome disfórica pré-menstrual, ou a TPM, a famosa TPM, é muito comum nas mulheres. E quando a paciente menstrua, normalmente ela melhora. Agora, não é regra, dependendo do ciclo menstrual, dependendo de quantos folículos ela tem, quantidade de hormônio que ela tem, algumas vezes ela pode ainda ter 3, 4 dias alguns sintomas, por exemplo, como dor na mama. E ela pode ainda, inclusive, passar mal, ainda ter um pouco de irritabilidade, mesmo depois da menstruação. Então, a minha resposta é, provavelmente isso ainda é um resultado da menstruação, principalmente esse cólica leve, e esses sintomas que você está sentindo ainda podem ser sintomas da gestação. Mas, de qualquer forma, não é nada para se preocupar, tá bom? Mesmo porque você menstruou. Agora, se isso não for menstruação, Luiz, se o sangramento que ela teve não for menstruação, isso pode ser gestação. É muito comum, pessoal, às vezes a paciente vai menstruar na época da menstruação, atrasa 1, 2 dias, sangra, e às vezes sangra bastante, né? Parece uma menstruação e não é uma gestação, é um sangramento de gestação, e a paciente está grávida. Então, na dúvida, pessoal, eu sei que eu repito isso várias vezes, na dúvida sempre tem que afastar a gravidez, que é o que se faz em pronto-socorro, por exemplo. O paciente teve um sangramento de qualquer forma, independente da fase da gestação, afastar a gravidez. Então, isso aqui ainda pode ser gravidez, tá bom? Pode ser gravidez com dor no seio, com cólica, mesmo que ela tenha menstruado 4 dias atrás. Agora, se o teste de gravidez der negativo, isso ainda eu corroboraria, a minha resposta ainda, eu falaria um pouco mais sobre a TPM, ou um resquício de um ciclo que foi um pouco pior. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria também colocar os contatos do Baby Center, se vocês precisarem de qualquer ajuda, a nossa equipe vai conseguir atender vocês aqui. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, que ajuda demais a gente aqui. Valeu!